Agora a gente vai começar a gravação das planilhas, da explicação das planilhas, né? Então tá bom, vou passando planilha por planilha aqui para vocês, e aí a gente vai conversando sobre cada uma delas. Essa planilha aqui é uma planilha sobre controle e higiene de superfícies. Então, aí você vai colocar ela no manual, aqui ela está como anexo 7, porque ela está nesse número, né, de anexo no manual, mas isso, enfim, é editável, mês, o ano, período do mês. A periodicidade do preenchimento, ela é diária, por meio da observação pessoal, e a instrução do preenchimento. Finalizar C para conforme, NC para não conforme. Caso haja não conformidade, deverá ocorrer o preenchimento da ação corretiva. Caso o restaurante não possua algum equipamento listado abaixo, sinalizar NA não aplicável. Ou editar, tá? A gente também pode editar isso. Você não precisa ficar aí com uma planilha que está falando, por exemplo, que você tem uma câmara fria se no seu restaurante não tem. Você recebe isso em Word e vai editando. Então tá. Aqui a gente considera que essa limpeza, equipamentos e instalações, primeiro, telas, data da realização do procedimento, né? Desinfecção, data da realização do procedimento, ação corretiva, responsável pela realização do procedimento e assinatura do responsável do gerente responsável pela verificação. Ação corretiva, você vai colocar 1 para higienizar novamente ou 2 para reforço de treinamento, que às vezes o colaborador não está sabendo como é que faz aquilo, né? Então tá. Quantas vezes na sua empresa você vai fazer a limpeza das telas, do teto, do exaustor, câmara fria, motor de refrigerador e motor de freezer? Normalmente isso aqui é mensal, ok? Então, a gente olha diariamente para ver se por acaso precisa fazer de uma forma excepcional, mas ela é normalmente preenchida mensalmente. Tá, vamos para uma outra planilha. Você abre, que já abre compartilhando. Fecho essa. Não abre compartilhando. Agora vai. Aqui. Essa é a planilha de temperatura dos refrigeradores. O que que acontece, né? Nos refrigeradores, a gente vai colocar aqui o mês, o ano, o horário de preenchimento, passa 2 vezes por dia, começo do turno do dia e começo do turno meio do turno da noite. Posso escolher um outro horário aqui que não seja 19h30, porque 19h30 no meu estabelecimento é muito cheio? Pode escolher, desde que seja do segundo turno. O termômetro utilizado para esse monitoramento é o de superfície, que está instalado dentro do equipamento. Os termômetros de penetração não são destinados para essa finalidade, porque ele não é para pegar a temperatura de alimento, ele é para pegar a temperatura de refrigerador, de equipamento, ok? Então, o mais indicado é o próprio termômetro do equipamento. Aí a gente coloca em refrigeradores, a gente coloca os números, refrigerador número 1, 2, 3, até o número que você tiver é a câmara de refrigeração, se for o caso, né? Então, aqui a gente colocou 11h30 e 19h30. Eu posso alterar aqui, Luciana, em cima? Pode, fique à vontade. Você pode ajustar isso, a sua operação, tá? Nesse caso aqui, a gente colocou aqui embaixo, para preenchimento, 11h30 e 19h30. Tinha até que corrigir, né? Teria até que corrigir aqui em cima, se fosse o caso. Aí vai do dia 1º até o dia 31. Então, eu coloco aqui tudo que eu verifiquei. Temperatura ideal do refrigerador até mais 5.
Lembrando uma coisa importante aqui, que vale falar, que é o seguinte, se o refrigerador está a mais 5 graus, dificilmente o alimento lá dentro vai estar conseguindo ficar até 5. Então, você tem que tomar cuidado em qual temperatura o equipamento fica. Por quê? Porque a temperatura do equipamento é uma, e a temperatura do alimento normalmente é um pouco mais elevada. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque se você quer que o alimento fique a 5 graus, o refrigerador tem que ficar um pouco mais frio do que isso, normalmente. Isso depende também da questão da capacidade do equipamento, né, de se está lotado, não está lotado, mas fica aí essa dica para vocês, porque vocês também vão ter ali daqui a pouco que olhar a temperatura dos equipamentos, dos alimentos, desculpa. Aí a gente tem essa planilha aqui, que é a planilha de controle de saturação de gordura. O que a gente vê nessa planilha aqui? Olha só, existe uma fita de controle de saturação de gordura que a gente compra para os estabelecimentos de alimentação. Qual é o melhor lugar para comprar essa fita, Luciana? Moro numa cidade do interior pequenininha. Compra no Mercado Livre da Vida. Compra na internet. Não fica preocupada demais, não, tá? Não é uma coisa mais tão difícil de encontrar. A questão é a forma de armazenamento dessa fita que você tem que ficar de olho. O que acontece? A gente precisa fazer esse controle de preenchimento diário, devendo ser realizado no fechamento do restaurante, ainda com a gordura aquecida a 180. O procedimento de verificação deve ser realizado com a fita de saturação de gordura, seguindo a informação contida no rótulo do produto. Então, presta atenção na instrução do próprio produto. Para se diminuir o risco de acidentes, utilizar preferencialmente uma pinça. Você vai colocar a fitinha presa numa pinça, tá? Porque a fita é curta, né? Ela é mais ou menos isso aqui. Então, para você não ficar com a mão muito perto da fritadeira. As condições sensoriais do produto têm que ser consideradas para a substituição da gordura, mesmo quando os níveis de saturação estiverem dentro dos limites do reaproveitamento. Então, a fita vai te dar uma leitura de ácido graxo, e aí você vai ver se é as condições sensoriais, como é que tá a textura, odor, né, a cor, o sabor para os empanados e para a batata, análise da fita, da reaproveitamento, da descarte, e quem foi o responsável pelo monitoramento. Então, uma coisa que acontece também, que eu queria deixar muito, muito clara, é o seguinte: fritadeira, gente, o ideal é que a fritadeira seja lavada todos os dias. Então, a gente tem diferentes fritadeiras no mercado. Tem fritadeiras hoje em dia no mercado em que a gordura ela é filtrada, coisa mais linda. Então, assim, eu vou de um Fusca velho até uma Ferrari, tá? Então, eu preciso estabelecer aqui com você o que acontece com a fritadeira normalmente. Vamos imaginar que a gente tem uma fritadeira que ela não tem nenhuma tecnologia. Eu só pego a gordura, coloco lá dentro, ligo a fritadeira e toro a fritar produto, tá? No final do dia, eu vou usar a fita e ver como é que está essa minha gordura. A cuba de empanamento não é a mesma cuba da batata. Por quê? Porque empanamento solta resíduo. Se eu tenho camarão empanado e frango empanado, eu não frito camarão empanado na mesma do frango empanado, porque camarão dá alergia num monte de gente. Se eu tenho peixe empanado e frango empanado, eu não frito peixe na mesma do frango, porque o peixe deixa cheiro, deixa gosto. Então, normalmente, peixes e frutos do mar a gente frita separado dos produtos por exemplo, frango empanado, ok? Lembrando que onde eu frito empanado, eu nunca frito, por exemplo, batata. Porque batata é o que a gente chama de uma fritura limpa, ela quase não dá resíduo na gordura. Ótimo, então tá bom.
Aí eu tenho uma gente que tem bacon, por exemplo, no estabelecimento, trabalha com bacon frito e pega o bacon e frita na mesma gordura da batata. Vai dar certo? Não, vai saturar muito antes. Por quê? A quantidade de proteína que você está fritando ali vai saturar aquela gordura muito antes. Então, presta muita atenção nisso. Especificamente o bacon é 1000 vezes melhor se você, inclusive, passar ele pelo forno ou passar ele pela chapa do que pela fritadeira, do ponto de vista do aproveitamento do óleo, tá? Então, aí a gente vai usar uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: terminou o dia, eu uso a fita e vi que eu ainda posso aproveitar essa batata para o dia seguinte. O que que eu faço? Fecho a fritadeira bonitinho, tampo a fritadeira. No outro dia, meu colega de trabalho chega de manhã, coloca esse óleo a 60 graus, 70 graus e passa pelo chinois, que é isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Peraí. Isso é um chinois. Isso é um chinois. Então a gordura ela vai ser passada por aqui, pelo chinois. E aí eu vou tirar os resíduos. Inclusive a gordura da batata. A gente passa por aqui porque sempre cai um pedacinho de batata e tal. Aí eu lavo, desligo, pelo amor de Deus, a fritadeira da tomada e lavo essa fritadeira bonitinha, tá? Lavo com água, detergente, de acordo com o manual do fabricante. Lu, não sei como é que é o manual do fabricante. Deixa um comentário aqui que eu te deixo um link geral de lavagem de fritadeira. Mas a gente lava com água e detergente e enxágua. Obviamente desligado da tomada. É óbvio, mas precisa ser dito, tá? Inclusive eu boto uma plaquinha perto da fritadeira dizendo que tem que se desligar da tomada. Aí beleza. Aí essa gordura vai durar muito mais tempo e essa sua planilha vai continuar sendo usada, mas a gente vai fazer uma economia de gordura.